Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também mandar uma saudação para o nosso pastor Adão Celestino. Nós tivemos alguns dias atrás a transição de pastores, ou seja, mudança de pastores. Como é de costume nas nossas igrejas Assembleia de Deus, o pastor fica aí 2, 3 anos, no máximo 5 a 6 anos numa congregação e aí é feita a sua transição, a mudança para outro setor. E nós tivemos essa mudança. Nós tínhamos nosso pastor Neucimar, um homem de Deus, deixou saudades, foi para outro setor, e o pastor Adão Celestino veio para o nosso setor, um exímio pastor, também um homem de Deus, ambos homens de Deus, e a gente está feliz, Ficamos um pouco tristes da saída do Neucimar, mas por outro lado nos alegramos com a vinda do pastor Adão Celestino, um homem abençoado, grande homem de Deus. A minha saudação e que Deus nos abençoe. Nós estamos dando início a mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica em Casa. Você que às vezes não pode estar em lugar distante e não pode ir à igreja, então você tem no seu celular, no seu computador, aonde você está, a possibilidade de assistir essa aula abençoada. Há pouco tempo tinha um irmão que estava na Inglaterra, se não estou equivocado, e o lugar que ele estava não tinha como ele ir à igreja, então ele assistia pelo seu celular os nossos vídeos, o único que ele tinha à disposição. Então Deus usa de todos os meios para alcançar todos, Então, você que pela primeira vez está vindo assistindo o nosso canal, EBD em Casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de tudo. Somos loucos, mas é claro, por Jesus. Você que está pela primeira vez, então você se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, E assim você estará cooperando para que a obra de Deus alcance mais vidas, através desse canal. Você que já é assinante do nosso canal, continue dando seu joinha, compartilhando nosso vídeo e Deus com certeza vai te recompensar. Sem mais demora, a nossa lição é a lição de número 6, que será ministrada dia 12 de maio de 2024 na sua igreja. Ok? O tema da nossa lição, as nossas armas espirituais. Na lição anterior, nós estudamos sobre os 3 maiores inimigos do homem, Na lição de número 5, os inimigos do cristão. E vimos os 3 maiores inimigos do cristão, que é o diabo, o mundo e a carne. E agora nós vamos ver as 3 armas poderosas, espirituais que estão à nossa disposição para batalhar contra esses 3 inimigos, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. São 3 armas à nossa disposição para lutarmos contra os 3 inimigos do cristão. Avançando aqui para o nosso textual, o textual está em 2 Coríntios 10 e 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Quer dizer que elas são espirituais e poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. Quais são essas armas? Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são? A palavra de Deus, a oração e o jejum. São armas a qual Jesus usou para derrotar Satanás, principalmente ali no deserto, quando ele foi tentado. Estava em jejum 40 noites e 40 dias, e o inimigo chegou para tentá-lo, e ele então conseguiu derrotar Satanás através da palavra, da oração e do jejum. E nós precisamos copiar o modelo de Cristo, seguir nas suas pisadas, se quisermos vencer esse grande inimigo, esse inimigo número 1 de nossas almas, que usa essas 2 armas poderosas, que é o mundo e a natureza caída do homem.
A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, verso 1 ao 4 e versículo 16 ao 20. Tá? Não vamos ler para nós ganharmos tempo. E como é de costume, o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, as armas do cristão, né? Com 3 subtópicos, né? As armas do cristão. Aí nós vamos ver, né, qual é as nossas armas que nós temos à disposição nossa, como já dissemos, né? E vamos aqui conhecer o inimigo no segundo ponto. No primeiro ponto, conhecendo as armas, a arma de ataque, a arma de escudo, de proteção. E agora vamos ver no segundo ponto, as estratégias do inimigo. Tá? Nós temos que conhecer as estratégias do inimigo. E no terceiro, quem é esse inimigo? O chefe de toda a força do mal. É lógico que é Lúcifer, Satanás, né? No segundo ponto da nossa lição, nós temos as 3 armas espirituais do cristão. Quais são? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, primeiro, segundo e terceiro ponto. E por último, nós temos no terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Tá? Então, nós temos que seguir o modelo do Senhor Jesus. Vencendo o diabo com a palavra. Foi isso que Jesus fez. Então, nós temos que seguir os seus passos. Segundo, vivendo em oração. 70% do ministério de Jesus foi de oração. Temos que seguir na sua pisada. E terceiro e último ponto, do terceiro tópico, vivendo em jejum. Então, Jesus jejuou, tá? 40 noites e 40 dias, por isso ele venceu o diabo. Nós precisamos, não exageradamente sim, que às vezes não conseguimos, né? Algum tem problema de saúde, mas devemos jejuar sim. E quando nós jejuamos, estamos dizendo ao diabo que o nosso Deus não é o nosso estômago, tá? Cujo Deus não é o nosso estômago, mas é o Deus que está no céu. Então, quando nós jejuamos, nós fortalecemos o espírito e enfraquecemos a natureza carnal, ok? Que é a natureza pecaminosa. Então, o jejum é muito importante para o cristão, é uma arma poderosa na mão de todo cristão fiel. Então, começando aqui na nossa introdução, sem perca de tempo, na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostraram como obstáculo de nossa jornada. Quais são? O diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. A partir do momento que você aceita Jesus, você não vai viver no mar de rosa. Você vai entrar numa guerra espiritual. Agora, a vantagem, as virtudes é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse assim, olha, eu venci o mundo, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? E vós também vencereis. Essa palavra vós também vencereis está fora desse texto, ou desse texto, mas está no contexto bíblico. João, em primeira carta de João, ele disse assim, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, tá? E quem vence o mundo? É a nossa fé. Então, é pela fé você vence o mundo. Então, Jesus venceu e nós também vencemos. Embora não esteja nesse texto, mas no contexto bíblico está que o crente, pela fé, nascido de Deus, ele tem condições de vencer o inimigo, tá? Em Cristo Jesus. Então, só para complementar aí, ok? Então, nós temos essas armas poderosas. No primeiro ponto da nossa lição, as armas do crente. Então, vamos estudar agora, trazer subsídio para vocês, para você na próxima aula, você dar uma aula com excelência, e você que é aluno, responder as perguntas com excelência também, ok? Então, primeiro ponto, quais são as armas do crente? Primeiro, nós vamos ver aqui, no primeiro ponto, as armas, ok? Que nós temos à nossa disposição. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumento de ataque e de defesa. Então, vamos falar aqui nas primeiras armas, a princípio, as armas de ataque, e depois, em segundo plano, as armas de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, isso no Antigo Testamento. 1 Samuel 17:45, vara, Salmo 23:4,
usado pelo pastor. Funda, 1 Samuel 17:40, foi usada por Davi. Arco e flecha, 2 Reis 13:15, usado pelo exército de Israel. Lança, também usado pelo exército de Israel, Josué 8:18. E dardo, também usado pelos exércitos, tanto de Israel como os exércitos de outras nações, tá? Então são essas as armas de ataque. Agora, as armas de defesa são escudo, Efésios 6:16. O escudo, ele tinha uma proteção com pelo de camelo, com couro de camelo, né, que é peludo, tá, ou de cordeiro, e ali era molhado com água, e quando as flechas, né, que eles colocavam fogo na ponta, né, incendiava a flecha e lançava contra o inimigo. Então eles colocavam o escudo como estava untado de água, a flecha batia o dardo e apagava. E por isso Paulo diz que com o escudo da fé, o qual nós apagamos o dardo do inimigo. Então Paulo observava, né, uma vez ele foi preso, ou várias vezes, e ali ele observava os soldados, né, ali romanos, ok? A guarda pretoriana. Paulo observava e ele fez uma metáfora, transferiu, né, essas armas para as armas espirituais, fazendo aí uma metáfora, ok? Então, as armas de escudo, primeiro, né, o escudo que nós vimos, está em Efésios 6:16, onde Paulo fala sobre essa armadura de Deus. Capacete, 1 Samuel 17:5, tá? Couraça, 1 Samuel 17:5, e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era o estado a colocar a sua confiança. Aliás, isso com a diferença de que estes era instado, né? Era divertido, o exército do povo de Deus, a colocar a sua confiança no Senhor, embora tendo as armas à sua disposição, mas a sua força e o seu escudo maior era o Senhor, porque em vão vigia o sentinela se o Senhor não for com ele, tá? Agora, se o sentinela tem o Senhor ao seu lado, aí sim se fará jus à sua vigilância e ninguém pode vencê-lo, ok? Tanto o exército de Deus como um vigilante, um guarda de uma cidade, tá? Precisa Deus estar junto, ok? Precisamos fazer a nossa parte, mas a parte de Deus ele não deixa de fazer, ele ajuda nós na batalha. Sem ele, perderemos todas as batalhas. Okay? Embora podemos ser bem armados, mas se não tiver Deus ao nosso lado, perdemos a batalha. Entretanto, para os cristãos, as armas aqui têm um sentido metafórico, né? O que é metafórico, né? A gente tem que buscar para trazer aqui para os irmãos, tá? É uma linguagem figurativa, ou uma figura de linguagem, tá? Melhor dizendo, na qual se faz uso de comparações subjetivas, tá? Para se referir a algo de forma indireta, tá? A linguagem metafórica, ela enriquece a forma como nós comunicamos, com a utilização de duplo sentido, tá? Para expressar melhor o nosso pensamento, tá? Ou o nosso ensino, ok? Então, dessa forma, usando a linguagem, né? Ou a figura de linguagem, a linguagem metafórica, nós podemos aí melhor, né, trazer um ensino e a compreensão para aqueles que nos ouvem, tá? Então foi o que Paulo fez, né? Ele olhando a guarda pretoriana, como um soldado, né, se protegia, como se armavam, como era o seu armamento, né, as suas indumentárias para a guerra, olhando o capacete, né, olhando o calçado, o coturno, tá, o escudo, certo? A couraça, tá? a lança, as flechas, o arco e assim por diante. Então ele faz uma metáfora, uma comparação, trazendo para o espiritual, para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. E ele então faz essa metáfora, essa comparação para um bom entendimento, para melhor esclarecimento das verdades de Deus.
No segundo ponto, nós temos as estratégias do inimigo, tá? Então conhecemos as armas de ataque e de defesa, agora vamos conhecer o inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, Mateus 13:19. Buscar altas posições com mentiras, Atos 5:3. Usar pessoas para atrair, Lucas 22:3-4, fala da traição de Judas a Jesus, tá? Escravizar, 2 Timóteo 2:26, enfraquecer a fé do crente, Lucas 22:32, enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo 4:1, e não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Então, o diabo anda ao nosso derredor para ver quem ele pode tragar, tá? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Então, quem está usando, né, as armas de defesa e as armas de ataque, ele está protegido pelo anjo do Senhor, por Deus, ok? Contra as astutas ciladas do inimigo. Então aqui a estratégia do inimigo é muito grande. O diabo não brinca em serviço. Às vezes o cristão brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, tá? Ele arma cilada. O que é cilada? É o lugar apropriado para pegar a presa. Ele arma o passarinheiro. O que é o passarinheiro? É o lugar de pegar o passarinho, a presa, né? Ele conhece qual é a necessidade do passarinho. O passarinheiro conhece, fazendo uma metáfora aqui, tá? O que ele vai pôr ali no laço do passarinheiro? Ele vai pôr milho, vai pôr um alimento que atrai o pássaro, ok? Da mesma forma ele faz conosco, ele vai pôr algo que nos atrai para nos pegar na sua cilada. Então o passarinho veio voando nas alturas, o passarinho foi feito para ser livre e voar alto, como o crente que é livre, voa alto nas asas do Espírito, e ele olha para a terra e vê o alimento. Então lhe atrai. Os olhos, que está bem próximo da mente, pela imagética é atraído, né? A concupiscência dos olhos. Ele sabe que ele vai cair numa cilada, ele está vendo o laço, mas está atraído. Foi atraído, então ele vem e faz o seu pouso, tá? E o inimigo não perdoa. Então, Satanás, sabendo da primeira necessidade, que é o alimento, coloca e ele consegue engodar, né? Uma vez enganando, atraindo. Então, como disse lá Tiago 1:14-15, né? Que nós somos tentados, ok? E atraídos. E aí, pela atração, pela tentação, pelo engodo, né? Se gera, né, a concupiscência, tá? O engano. Então é gerado o pecado. E o pecado, né, formado o pecado gera a morte. E o passarinheiro, o pássaro está preso, tá? E aí o inimigo vai fazer o que quer dele, escravizá-lo, pôr em uma gaiola. Assim ele faz com o crente que não vigia, que não ora e que não estuda a palavra de Deus. Então essas armas é para defesa, porque o inimigo ele arma cilada. Cilada é o lugar apropriado para pegar a presa. Às vezes as pessoas têm medo de falar no diabo, mas a Bíblia ela fala muito do diabo. Ezequiel, Jesus falou do inferno e sobre o diabo, dado o perigo que ele é, e o inferno também, para nós nos livrar do inferno que está embaixo e ir para o céu, e para livrar das garras de Satanás. Então, nós precisamos conhecer o inimigo, e conhecer o inimigo nós precisamos estudar sobre ele. A Bíblia tem tudo sobre o inimigo, e nós precisamos saber quem é ele. Em uma guerra, uma nação às vezes ganha uma guerra só com o pessoal da inteligência, do campo da inteligência, tá? Esse pessoal do campo da inteligência, eles fazem um estudo secretamente, entra secretamente em um país que eles vão guerrear,
e ele estuda ali qual que é a estratégia do inimigo, quais são as armas, e às vezes não precisa nem pegar em arma, ele ganha só por descobrir qual é a estratégia do inimigo e pode neutralizar. Então nós não podemos subestimar o inimigo, por mais pequeno que ele seja. Nós precisamos estudar, conhecer, para nós não sermos derrotados. Então não subestime Satanás. Ele tem poder, não é todo poderoso, mas ele tem poder. E só podemos vencê-lo em Cristo Jesus. Tá? Então não pensa você, tá, que Satanás é pouca coisa. Daniel estava orando há 21 dias e o anjo veio trazer a resposta. E uma nuvem no espaço sideral de demônios travou os céus e o anjo não pôde passar para trazer a resposta. Ele teve que voltar e pedir reforço para Jeová. E aí sim, com reforço, ele atravessou aquele espaço sideral, foi aberto, destravado, e ele trouxe a resposta para Daniel. Então, às vezes você está orando, mas existe merídias, né? Porque Satanás, ele é organizado, ele tem tropas, ele tem potestade, ele tem exército, e esse exército é arregimentado, é organizado, e ele está na frente da batalha mais ganha para derrotar o crente. E por isso o crente precisa de usar a arma, que é a palavra, como Jesus usou, usar o jejum e a oração, tá? Para vencer o inimigo. Avançando para o terceiro ponto, o chefe de toda a força do mal. Quem é o chefe de toda a força do mal? Ezequiel, né, capítulo 28, vai falar que ele era querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas, até que subiu no seu coração ser maior que Deus, pecou contra Deus, corrompeu o céu. Tá? Deus não criou o mal, mas Satanás deturpou o bem e proporcionou o mal na região celestial, e por isso foi lançado para baixo. Qual foi o pecado de Satanás? A soberba. É o pecado do espírito, o orgulho e a soberba. Queria ser maior do que Deus, e Deus não dá a sua glória a outrem. Tá? Então, aprenda, o mal não foi criado por Deus. O mal foi, né, proporcionado por Satanás, que deturpou o bem. Tá? Quando Isaías fala que Deus cria o mal, cria o bem, ele está falando sobre juiz. Deus, então, para os perversos, para Satanás, então esquece de gente, Deus tem o juiz. Tá? Mas para os bons, Deus tem o céu. E o lugar de juiz de Deus é o inferno, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Tá? Então é importante saber disso. Quem deturpou o bem foi Satanás. E aí ele fez, né, vir à tona, surgir o mal. Ok? Então é muito importante saber dessa questão. Então aqui nós estamos conhecendo, né, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, que batalha contra nós, Efésios 6 e 11. Não devemos lutar, no 12, né, não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Romanos 13 e 12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Timóteo 2 e 18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe das potestades dos ares, ou do ar. Efésios 2 e 2. Destacando ainda que sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus desse século. Tá? 2 Coríntios 4 e 4. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não conheça ou resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Tá? Tá em 2 Coríntios 4 e 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem reino organizado com seus servos, emissários, principado e potestade. Lucas 11, 17 e 22. Então, Satanás, ele é organizado e ele é o Deus desse século, com D minúsculo, tá? Ele é um anjo de alta patente. E ele perdeu o poder, mas ele tem um certo poder, uma certa autoridade. Ele era belo, mas por causa do seu pecado ficou horrível, tá? Ficou horroroso, certo? Ele tinha um selo de perfeição,
mas por causa do seu pecado, agora ele é imperfeito, e cuja essência, a sua essência é o mal. E ele é tão audacioso que o anjo, você vê o poder de Satanás, que o anjo, quando tiveram uma discussão a respeito do corpo de Moisés, o anjo de Deus não ousou lançar maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda, porque ele era de uma patente maior. Ele foi querubim ungido, uma patente mais alta ali nas regiões celestiais. E o próprio Paulo, que era ungido de Deus, o maior missionário de todos os tempos, foi uma vez impedido de ir pregar em uma região, porque Satanás o impediu. Então, não podemos brincar e nem subestimar esse inimigo. Nós temos que estar constantemente. O apóstolo Paulo, que nós não devemos cantar, louvar, né, pregar incessantemente. Mas em Filipenses, se não estou equivocado, tá? Ou Colossenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Então, uma única coisa que nós não podemos de cessar é a oração. E essa arma é poderosa para vencer esse inimigo. Sem oração, nós não venceremos o inimigo. Ele nos mata asfixiado, ok? Nós temos um grande pregador, um avivalista, se não me foge a memória, da Inglaterra, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem uma frase muito interessante, que o oxigênio da alma é a oração. Tá? O oxigênio da alma é a oração. Sem oração, a alma morre asfixiada. Então, devemos orar sem cessar. É a recomendação de Paulo. Não podemos subestimar esse grande inimigo, o inimigo número 1 do homem, ok? Se não estou equivocado, foi o grande avivalista John Wesley, que citou essa frase, ok? Que a respiração da alma é a oração. A oração é a respiração da alma. Tá? O crente sem oração, a sua alma, ela morre asfixiada. Segundo ponto da nossa lição, as três armas espirituais do cristão. Então nós temos três armas. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o jejum. E terceiro, segundo, a oração. E terceiro, o jejum. Então vamos aqui conhecer essas armas que estão à nossa disposição e muito cristão não usa. Muitos cristãos não leem a Bíblia, só ouvem, né? Jesus disse que em Apocalipse, que é bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado aquele que lê, né? E guarda e pratica a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas do pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Mateus 7:24-25. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João 17:17. A palavra de Deus, ela nos leva a esse patamar. Então, Pedro fala sobre o leite materno. Ele faz aqui uma metáfora também, tá? Como uma criança, né, para criar forte, né, com imunidade, ela precisa do leite da mãe, tá? Quando a criança é desmamada, ela pode ficar sem imunidade, crescer com anomalias. Mas quando ela é criada no peito, né, mama o leite materno, ela se torna com bastante imunidade, né, para combater as doenças que certamente atacarão o corpo, né? O soma, no grego soma, tá? As patologias do corpo. Então, da mesma forma, o crente, ele tem que crescer na palavra, no conhecimento. O meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Temos que crescer na graça, mas também no conhecimento. Com a graça, você experimenta, né? Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. E com o conhecimento, você conhece o mundo de Deus. Então, se você só cresce na graça, se torna um crente menino, com anomalia, com defeitos. Se você só cresce no conhecimento, na teologia,
você se torna um crente com defeito, com anomalia. Mas quando você cresce no mesmo patamar, na graça e no conhecimento, se torna um crente, né, fiel e rumo à perfeição. E só vamos ser perfeitos após o arrebatamento, quando tivermos corpos gloriosos, né, ali com Cristo na glória. Então é preciso crescer no conhecimento, mas também na graça. É preciso crescer na graça, mas também no conhecimento, para ficar uma pessoa normal e não ter anomalia. E o conhecimento é estudando a palavra de Deus, é o leite materno, né, ensinado pelos pastores. E o esforço da nossa parte de alimentar com esse alimento, para nós termos sustância, defesa contra as heresias, apologia, saber fazer apologia contra as heresias, tá? Então é pela palavra. E Jesus, por ser 100% homem e 100% Deus, mas ele não deixou de estudar a palavra. As crianças judias, eles tinham por obrigação da mãe ensinar desde cedo a palavra de Deus, e depois eles iam para o colégio estudar através dos rabinos. E Jesus tinha conhecimento. E naquele embate com Satanás no deserto, 40 noites, sem comer e sem dormir, jejuando, não fala que ele não bebeu água, não está registrado, então a gente não pode afirmar. Alguns dizem que ele só fez jejum de comida, ou dizem que ele fez jejum completo com Moisés, mas o que a Bíblia cala, a gente deve calar. Ele ficou 40 dias sem comer, ok? E chegou no último dia, ele estava cambaleando, diz algum escritor, que na sua suposição, que ele cambaleava como um ébrio, de tanta fome, ele teve fome. E Satanás aproveita a fraqueza, né, que na cadeia alimentar, né, a maior necessidade é o alimento para o homem. Essa faz parte, né, do primeiro lugar na cadeia alimentar do homem, que é a alimentação. E ele viu que Jesus estava com desejo de alimentar, com muita fome, vem e desafia Jesus. Põe em dúvida se tu és o Filho de Deus, né? Olha aí, querendo pôr dúvida no coração de Jesus, como fez com Eva. Eva ele derrubou. Mas Jesus, como estava preparado na palavra, obediente a Deus, ele não conseguiu. Se tu és, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não desistiu o inimigo. Não pense você que o inimigo vai te tentar uma vez e vai deixar, uma vez que você vencer ele, mas ele vai voltar de novo. Voltou Satanás de novo, levou ele no alto do pináculo do templo, que era, não vou lembrar a metragem, mas era muito alto, né? E falou, pula daí, que está escrito lá em Deuteronômio, né, que se dará ordem aos anjos não deixar que você se machuque, se tropece em pedra alguma, quanto mais cair aí no espinhadeiro, você vai sair ileso. E Jesus tinha conhecimento da palavra e disse, olha, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tá igual o camarada, viu escrito na Bíblia, lá em Marcos, ou Lucas, ou Mateus, que porão a mão sobre os enfermos e curarão, e se for picado por alguma serpente, não lhe fará dano algum. O camarada converteu e não se alimentou direito da palavra e foi desafiar, aqui está escrito, eu vou fazer. E trouxe uma serpente, pôs a mão, morreu. Então não podemos tentar Deus. Agora existem situações que pessoas por maldade, por não gostar de crente, fez maldade, tá? Tem testemunho, né? E o crente orou e aquele veneno, aquela maldade que ele ia fazer caiu por terra, tá? Mas não foi tentar a Deus, é porque o crente estava inocentemente, tá? Mas quando você tenta a Deus, você pode quebrar o nariz. Então Jesus não tentará o Senhor teu Deus. Satanás não desistiu, levou ele um alto monte, tá? Naquele monte, em um momento de tempo, Satanás mostrou, olha o poder dele, mostrou todas as riquezas deste mundo, né? Todas as áreas da sexualidade, creio eu, das riquezas, né? De possessões, e disse, olha, se tu me adorar, Jesus, não precisa de briga comigo, é só dar uma joelhadinha, se tu de joelho me adorares, te darei tudo isso. E Jesus, mais uma vez, nutrido por essa palavra que Pedro diz, pelo alimento espiritual, pelo leite materno, que é a palavra de Deus, nessa metáfora, ele se vai de Satanás, só ao teu Deus servirás. Depois que Satanás foi, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Então vale a pena você resistir a ele. E em Tiago 4:7 diz que sujeitai debaixo da potente mão de Deus
mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, Jesus sujeitou em obediência a Deus e o diabo fugiu dele e os anjos veio e o serviu. Então, depois de uma vitória, os anjos vão te servir porque Deus vai mandar. O cardápio foi de primeira e Jesus se alimentou ali e continuou na jornada, né, para a qual ele foi designado, que era passar pela cruz e salvar todos nós. Rasgar a cédula que estava contra nós. Ele carimbou na cruz. Tetelestai. Está consumado, está pago, tá? Está pago. Jesus pagou por nós a dívida que nós tínhamos com Deus, porque nós todos pecamos em Adão contra Deus. E Jesus pagou para nos dar a salvação. Avançando aqui, né, para a oração. Segundo ponto, a oração. Então a primeira arma é a palavra. Segundo ponto, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmos 5, 55 e 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, Efésios 6, 18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça de armadura, pois, na verdade, é como se ele trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Tá? Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Então, Paulo, quando ele vai ensinar em Efésios 6, a partir do versículo 11, 12, 13, 14, até o versículo 18, né? 18, parece que vai até o 21, 22, então ele mostra ali, ele enumera as armaduras, né? Que nós devemos tomar as armaduras de Deus, ele enumera essas armaduras. E é onde a gente fala que na prisão Paulo observou a guarda pretoriana, como soldado se arregimentava para a guerra. Tá? Então ele traz para o mundo espiritual, para o contexto espiritual. E aí ele fala que nós devemos usar o cinto da verdade. Tá? É o capacete da salvação. O escudo, que é a fé. Tá? O calçado da pregação do evangelho, que é o coturno que o soldado usava. Tá? E a espada, que é a palavra de Deus. E aí ele fala, e orando por nós, com orações e súplica, para que ao abrir da nossa boca nós trazemos palavra com confiança. Ele amarra toda essa armadura com a oração. Porque para sustentar essa armadura, é preciso de estar em oração. Senão, ela não tem valor nenhum. Como um soldado que vai para a guerra precisa de exercitar para poder saber e aprender a usar um fuzil, usar uma baioneta, usar as armas de guerra, assim é um soldado cristão. Ele precisa exercitar na oração para ele não se envergonhar e saber usar as armaduras de Deus. É assim que Paulo então faz essa metáfora, tá? Para que nós possamos aprender. Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico, o jejum. Tá? Então, ainda voltando nesse segundo ponto, Jesus, diz os estudiosos, que o ministério de Jesus foi 70% oração. Ele terminava a pregação, o ensino, à noitinha, à tardezinha, e subia para o monte. E só voltava no outro dia. Significa que Jesus orou a noite inteira. E os discípulos vendo, né, que Jesus tinha êxito na sua pregação, nos milagres, o que proporcionava, como Deus usava, eles viram que o segredo de Jesus é a oração. Então o discípulo pediu para que Jesus o ensinasse a orar. Pedro, João, Tiago, os 12 discípulos, não pediu para Jesus ensinar a pregar, a curar, mas pediu para que os ensinasse a orar. Porque eles viram que o sucesso de Jesus era a oração. Eles foram sábios. E Jesus então começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Começa por ali. Quando orares, orareis assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos induz à tentação, mas livra do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória. Teu é a glória, o poder e o reino. Tá? Então, Pai Nosso que está no céu, não é o Pai que está na terra.
mas estamos com reverência orando, o Pai nosso que está no céu. Seja feita a sua vontade, não a nossa, mas através da nossa vida seja feita a vontade do Pai aqui na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Jesus não ensina os discípulos a pedir o pão nosso para o ano todo, para 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Jesus está ensinando ele a ser dependente de Deus. Jesus até fala que cada dia cuide o seu mal. Então nós temos que estar preocupados com o pão nosso de cada dia, porque nós vamos depender da providência de Deus, como foi no deserto. O maná vinha todos os dias, mas aquele que colhia além da medida, ele apodrecia. Então nós temos que ser, Deus estava mostrando que eles tinham que ser dependente dele, e mesmo assim o povo murmurou, certo? O pão nosso de cada dia, isso pertence a nós, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos ofendem, porque se nós não perdoarmos quem nos ofende, jamais Deus vai perdoar nós. Para nós receber o perdão de Deus, nós temos que aprender a perdoar o próximo, aquele que tem nos ofendido. E teu é o reino, a glória e o poder, tudo pertence a Deus. A nós, pertence pedir a misericórdia de Deus, o pão nosso de cada dia, pedir o perdão, e perdoar quem tem nos ofendido. Então essa oração eficaz, Jesus ensinou aos discípulos, porque os discípulos viam que os fariseus oravam, mas oravam colocando Deus na terceira pessoa, verbal. Agora eles viam Jesus orando diferente, colocando Deus na primeira pessoa, paizinho, meu papai. Para eles isso era novidade, porque os fariseus, os escribas, tinham um Deus distante, um Deus que podia zangar a qualquer momento e fuzar se eles tivessem muita intimidade. Mas Jesus, como filho, ensinou, não, vocês têm que ter intimidade com Deus através da oração. Coloca Deus em primeiro lugar, na primeira colocação verbal. E os discípulos ficaram admirados e aprenderam com Jesus a orarem. Até isso, embora os fariseus oravam, fazia tempo, mas não sabiam orar, não tinha amor. E Jesus vem ensinar realmente o que é amor, amar o próximo acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo, e o próximo como a si mesmo. Então aqui nós vimos sobre a oração. O terceiro ponto, o jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, nenhum é desvinculado do outro, tanto a palavra aliada à oração como ao jejum, e a oração aliada ao jejum, e o jejum aliado à oração e à palavra. Aliada à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente. Durante a jornada para o céu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 2 Samuel 12, 16, 23, depois vocês conferem. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Mateus 4, versículo 1 ao 4, e disse que seus discípulos também o fariam. Mateus 9, 14 ao 17, Lucas 5, e o versículo 33 a 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio de obreiros. Atos 13, 2, aonde a igreja em Antioquia orou, colocando a mão, e o Espírito Santo orientou eles a designar para a obra missionária Barnabé e Paulo, O 14 e o 23 também. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. 2 Coríntios 5 e 6 e 11 e 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então, quando você jejuma, você está dizendo para o diabo que o seu Deus não é o seu ventre, mas o seu Deus é aquele que está no céu. Porque tem pessoas que é glutão, não consegue jejuar, não é porque é doente, mas porque come demais. Mas nós temos que esforçar. Tudo, irmão, é sacrifício. A oração é sacrifício, o jejum é sacrifício, é agradável aos olhos de Deus. A palavra, nós temos que ler a palavra de Deus. Dói as vistas, dá sono, mas tem que, é uma necessidade.
tá? Não é por opção ler a palavra, não é por opção orar, não é por opção jejuar, é por necessidade, porque essas armas, ela é poderosa em nossas mãos para vencer o grande inimigo que é Satanás, porque ele usa o mundo e usa a nossa natureza caída para lutar contra nós e às vezes vencer o crente que não ora, que não lê e que não jejua, tá? Aí fizeram uma comparação, né, sobre alimentar a carne e alimentar o espírito. Como se alimenta o espírito? Lendo a palavra, jejuando, orando e evangelizando. Esse é o alimento da alma, indo nos cultos terça-feira, escutando o pastor, alimentando com esse leite materno espiritual. Ok? Como é alimentar a carne? É prostituindo, falando mal da vida dos outros, feitiçaria, né? Glutonaria, bebidice, tá? Toda prostituição da área da porneia, ok? Divisão, facções, isso são o que alimenta a carne. Aí fizeram uma comparação, puseram 2 cachorros bravos, e um sempre batia no outro. Ele falou: você quer ver que eu vou fazer esse cachorro amarelo ganhar desse cachorro preto? Ele falou: como? Me dá aí uma semana. Aí ele levou, prendeu os cachorros e tratou só do preto e deixou o amarelo com fome. Quando foi na rinha, na briga lá, o preto ganhou do amarelo. E eles ganharam a aposta. Ele avisou os seus comparsas e depois ele avisou de novo: vocês vai apostar no amarelo que ele vai ganhar do preto nessa semana. Mas como não? Fica tranquilo. Alimentou bem o amarelo e deixou o preto com fome. Não deu outra. Na rinha, aqueles que apostaram no branco perderam, tá? Porque o amarelo estava mais nutrido que o preto. Então assim é nós. Se nós orarmos, jejuarmos, ler a palavra de Deus, trabalhar na obra de Deus, fazer mordomia, evangelizar, certamente o nosso espírito vai ganhar a batalha contra Satanás. Mas quando nós deixamos de fazer essas coisas e começamos a praticar as coisas do mundo, andar de mão dada com o mundo, mentir, não ir na oração, não ler a palavra, tá? Não jejuar, estar de mão dada com o mundo, certamente a sua carne, tá? Vai fortalecer e vai vencer o seu espírito e você vai perder a batalha. Então aquilo que você alimenta se torna forte. Para alimentar o espírito, palavra, oração e jejum. Para alimentar a carne, todas as mazelas dessa vida. Então vamos enfraquecer a carne, lendo a palavra, orando e jejuando, porque nós fortificamos nosso espírito e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então o jejum é necessário, viu, queridos? Você não vai fazer 40 dias, mas faz aí um dia, né? Se não conseguir, meio dia, com exceção de pessoas que não podem, que é doente. Deus sabe todas as coisas, mas o jejum é necessário, está ficando escasso em nosso meio. A oração é necessária. Chama para oração das 5 às 6, meia dúzia. Para oração durante 30 dias, meia dúzia. Mas quando é culto de curas e milagres, de festividade, está lotado. Vai criar crente fraco, né? Que não vai conseguir vencer. Jesus disse em Mateus 7,24, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei como um homem prudente, que construiu sua casa na rocha, desceu a chuva, soprou os ventos, correram o rio, combateu aquela casa, foi grande o combate, mas não caiu porque estava edificado na rocha. A metáfora aí, a rocha é Cristo, estava edificado em Cristo Jesus. Mas em contrapartida vem uma advertência: aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, compará-lo-ei ao homem imprudente, que construiu sua casa na areia. Desceu a chuva, correu os rios, soprou o vento, combateram aquela casa, foi grande a sua destruição, porque estava edificada na areia. Aí Jesus disse que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, né? Então Jesus, ele é feliz, porque nós estamos na igreja ouvindo a palavra, mas ele vai ser bem mais alegre, muito mais contente quando nós praticamos a palavra. Porque se nós não praticarmos, quando vir a heresia, que é os ventos dessa vida, né? Os falsos profetas, que também faz parte descer a chuva, tá? E as pessoas amantes de si próprio, que faz parte das enxurradas que combate a casa espiritual, se nós estivermos firmados na rocha e praticando o evangelho, porque o crente genuíno é aquele que pratica, que tem praticidade do evangelho, não é só ouvir
e falar teoricamente, mas é praticar, uma vida de prática. O nosso testemunho fala muito mais alto do que muitas pregações bonitas, ok? Então quando vir esse vento da heresia, tá? Essa enxurrada de falsos profetas, tá? Essa tempestade de pessoas amantes de si próprio querendo derrubar você, então você está preparado porque você está firmado na rocha e você não só ouviu a palavra, mas está praticando. Praticar é fazer aquilo que Cristo manda, obedecer a palavra. E obedecer a palavra é orar, jejuar e fazer leitura, né? Aí você vai crescer na graça e no conhecimento. Mas quando você não faz isso, então o que acontece? A sua casa é construída na areia. Vem o vento da heresia, vem a chuva dos falsos profetas, vem tantas coisas, né? Contrário, e você não vai suportar e vai tombar pelas heresias e desviar dos caminhos de Cristo. Então é isso aí, jejum e oração e palavra de Deus para vencer o inimigo. Avançando para o último e terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Então Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Só pode alguém imitar a nós, se nós formos imitador de Cristo. Caso contrário, não dá em nada, tá? Então, se você quer ser usado igual Paulo, você tem que ser imitador de Cristo. E aí alguém vai te imitar, certo? Porque, igual Antioquia, ali, capítulo 11, versículo 26, se não estou equivocado, Antioquia, primeira igreja gentílica, né, convertida ao evangelho, os discípulos estavam lá, ficaram um ano, começaram a pregar e ganhar alma. E aí o povo começou a ver e dizer, olha, faz igual Cristo, anda como um Cristo, fala igual Cristo, cristão. Pela primeira vez, os do caminho foi chamado de cristão. Antes era chamado aqueles do caminho. Agora, a partir do momento que eles viram que eles andavam no modelo de Cristo, passaram a ser chamados de cristão. Você quer ser parecido com Cristo, ser chamado de cristão, então siga o modelo de Cristo. Tá? Primeiro ponto, vencendo o diabo com a palavra, foi como Cristo fez. E o segundo ponto, vivendo em oração, foi o que Jesus fez. 70% do ministério de Jesus foi de oração. Terceiro, vivendo em jejum, foi o que Jesus fez. Ele não só jejuava durante toda a sua vida, mas como jejuou 40 dias e 40 noites uma vez na sua vida, né? Isso é muito importante, que a gente tem na Bíblia, mas certamente jejuou muito mais. Então, no primeiro ponto, vencendo o diabo com a palavra. Há dois episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4:4, Deuteronômio 8:3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga, em Nazaré, e tomou para si o cumprimento do texto lido. Lucas 4:16 e 20. E Isaías 61:1 e 2. Nosso Senhor deixou claro, nesse episódio, que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida, na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, Efésios 6:17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, segundo Timóteo 3:16. Então nós vemos aí, irmão, que Satanás ele usa de sofisma. O que é sofisma? É uma verdade aparente, mas não conclusiva. Isso é sofisma. É o significado da palavra sofisma, ok? No português. Esse é o significado, tá? Uma verdade aparente, mas não conclusiva. O que Satanás fez com Jesus? Ele falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tá? Jesus podia fazer isso. Jesus era Filho de Deus. Por que Jesus não fez? Porque se ele faz o milagre, ele ficava submisso a Satanás. Satanás falou uma verdade e que era uma necessidade, mas era uma verdade aparente, era um sofisma para o seu próprio proveito, para tirar proveito para derrubar Jesus. Mas Jesus, conhecendo a palavra, ele está escrito, nem só do pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a verdade absoluta. A de Satanás era uma verdade aparente, para o seu próprio proveito, para tirar proveito, para derrubar Jesus. Então é isso aí que é sofisma. Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, vivendo em oração. Tá?
Nós vimos aqui vencendo o diabo com a palavra e agora vencendo ele com oração. O apóstolo Paulo diz que devemos orar sem cessar. Filipenses, não estou equivocado, 5,17. Tá? O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas 5,16, 6,12, 9,28. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. João 17, 9, e 20 e 22. Pelos seus algozes, Lucas capítulo 23 e versículo 34. Por Simão, Lucas 22, 31 e 32. Pelos que se encontravam junto do túmulo de Lázaro, João 11, versículo 41 e 42. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nós nos dedicamos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplica, Mateus 6 e 6. Então a oração, ela tem oração coletiva e tem a oração individual. A oração individual, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao seu Deus que está em secreto e que vê a sua oração e te recompensará publicamente. Tá? Também a oração coletiva é quando nós estamos reunidos no templo e a igreja ali em Israel, a igreja primitiva, Pedro foi preso. E na casa da irmã Maria, tá? Porque eles estavam privados de ir para o templo, estavam sendo perseguidos, então eles faziam culto e orações nas casas. E a igreja ajuntou-se na casa da irmã Maria e orava constantemente para que Pedro fosse solto, Deus livrasse Pedro. E não deu outra. Deus ouviu a oração da igreja coletivamente, tá? E ali enviou um anjo, e o anjo veio e abriu as portas da prisão. Alguém disse que foi, alguém pensa que inventou o controle remoto, porque eu já tinha isso faz tempo. Abriu automaticamente aqueles portões e Pedro saiu como se tivesse um sonho, mas chegando na rua direita, ele percebeu que era real, e ele chegou na casa da irmã Maria, bateu, e a menina, que estava ali, disse: olha, Pedro está aí. E esse pensou que que era o anjo dela que estava ali, aparecendo para ela. E eles foram ver e constataram que era Pedro, que era o resultado da oração coletiva. Então, a oração de um justo tem muitos em seus efeitos, e a oração coletiva também tem muito em seus efeitos. Tiago diz que nós devemos orar, Tiago 5,16, que nós devemos perdoar uns aos outros e orar um pelos outros, tá? Constantemente, porque a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Então nós devemos orar sim a oração coletiva e também a oração individual. Todas elas são muito eficazes, ok? E agora, partindo para o ponto 3 do terceiro tópico, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar na oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também esperava que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob a orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia e a jejuar. Ademais, quando alinhamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga ou da primitiva que jejuava com o Senhor Jesus. Atos 9, e 9 e 13, 2, 3. E também, se não for de memória, em Atos 2 e 42, que todos estavam juntos, unânimes, na oração, no partir do pão, na comunhão e na oração. E o Senhor abençoava e acrescentava a cada dia mais as almas que se haviam de converter. E a igreja crescia espantosamente. Então, quando uma igreja lê a palavra, ela ora e jejua, não tem diabo que segura a igreja, tá? As portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque é arma poderosa e a igreja só tem a crescer a cada dia,
as almas vão se render aos pés de Jesus. Às vezes vai um pregador famoso, né? Um Celso da vida, né? Queria eu pregar e ver que ele 10, 20 almas se convertendo e se acha que ele é o autor daquela conversão, sem saber, ou fazendo de conta, né, que o autor são as irmãs que estão no sítio de oração, a irmã Maria, a irmã Joana e outras irmãs que estão ali, a igreja que está de joelho, e quando ele vem pregar, só finaliza, só faz o fechamento, tá? Então tem que ser conjunto. A pregação, a leitura da palavra, a oração e o jejum é que faz a diferença. Então, não é um sem o outro, tá? Infelizmente, nós temos o desigrejado, que acha que ele sozinho, ele é a igreja, e não precisa mais de estar ali na igreja. Mas você está enganado. Um membro fora do corpo morre. Tira um membro do seu corpo para ver se ele não vai apodrecer. Então você está totalmente enganado. Precisa estar no corpo de Cristo, participando do sangue e do corpo de Cristo. Está inserido nesse contexto, tá? No coletivo. Porque você sozinho não faz diferença. Aquilo, a andorinha sozinha, né? Não faz verão. Então você tem que estar no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o coletivo, é a igreja. Aqueles que Jesus salvou através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, desigrejado, um conselho: volte para a igreja. Venha comungar a comunhão. Sem comunhão com o corpo de Cristo, você está morto espiritualmente. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer. Mas há tempo para você se reconciliar, ok? Deus abençoe sua vida. Estamos terminando essa lição. Vamos aqui concluir, ok? Fazer a conclusão dessa lição para encerrarmos essa lição abençoada, onde aprendemos e trouxemos bastante subsídio para o seu aprendizado. Conclusão: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias, seus ardis, as suas ciladas. Contra ele lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer a estratégia do maligno usando também, né, seguindo o modelo de Cristo Jesus, orando, lendo a palavra e jejuando. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração, ore por nós, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu joinha e compartilhar nossos vídeos. Um abração, Deus abençoe e bye bye, galera!